Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Fernando Oliveira e você está no programa Do Mundo para Cristo. Começa hoje aqui na TV Zirade o programa Do Mundo para Cristo. O programa Do Mundo para Cristo vai trazer entrevistas muito interessantes, assuntos atuais e relevantes para a nossa sociedade e para a Igreja de Cristo também. Eu convido você a estar sempre ligado no nosso programa, pois serão assuntos muito interessantes que vão salvar vidas em nome do Senhor Jesus. O nosso assunto de hoje é depressão. Depressão, esse mal tão grande que tem assolado a famílias, tem assolado a todas as faixas etárias. E abordando o tema de hoje, depressão, esse mal tão grande que tem causado tantos problemas a tantas famílias. Mas o que é depressão? Segundo o doutor Drauzio Varela, depressão é uma doença crônica, recorrente, que produz alteração do humor caracterizado por tristeza profunda e sem fim, associada a sentimentos de dor, de amargura, de desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite também. Estima-se que esse mal atinja 322 milhões de pessoas. Nos últimos anos, a depressão aumentou 18,4%. E um dado alarmante da Organização Mundial da Saúde é que o nosso Brasil, ele é campeão sul-americano em depressão. O Brasil, ele cresceu 5,8% nas pessoas. Geralmente a depressão atinge todas as faixas etárias. Pessoas entre 57 e 68 anos são atingidos por esse mal com muito mais frequência. Mas o que causa a depressão? A depressão pode ser causada pela presença de pobreza, desemprego, morte de um ente querido, ruptura de um relacionamento, doenças relacionadas ao uso de álcool e uso de drogas também. Então, para falar sobre esse tema tão relevante, tão importante, nada melhor do que trazer uma pessoa que passou por esse problema, mas com a ajuda do Senhor conseguiu vencer. É com muita alegria que nós recebemos aqui a irmã Vanessa Nascimento, que é professora da rede estadual de ensino, professora da Escola Bíblica Dominical, membro da Assembleia de Deus Vale das Virtudes em Brasilândia e esposa desse que vos fala. A irmã Vanessa passou por essa situação e Deus a ajudou a conseguir sair dessa situação tão difícil. Irmã Vanessa, prazer recebê-la aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, pastor Fernando, de estar aqui com o irmão na TV Zirade, no programa Do Mundo para Cristo, e contar um pouco do que Jesus fez na minha vida a todos os internautas. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, eu peço mais uma vez que você compartilhe esse link, porque você pode estar salvando uma vida. Esse assunto é um assunto muito importante que precisa ser espalhado, compartilhado com quantas pessoas for possível, tá bom? Irmã Vanessa, quando você começou a notar os primeiros sinais de depressão na sua vida? No meu caso, foi a partir de uma perda. E você pode aí do outro lado estar me perguntando, mas que perda foi essa, irmã Vanessa? Eu perdi a minha mãe, né, porque ela estava enferma e com o passar dos anos ela veio a falecer. E desde então, do falecimento dela, eu comecei a desencadear uma tristeza profunda, um desânimo, um desgosto, já não saía mais do meu quarto, já não me alimentava bem, já não me socializava mais, porque a minha vida era aquela, viver dentro de um quarto escuro. É difícil essa situação, né, irmã Vanessa? Então você que está nos assistindo, tenha a sensibilidade de notar esses sinais. Talvez esses sinais estejam se manifestando aí na sua vida, na vida de um parente seu. Você precisa notar e o quanto antes buscar ajuda. Irmã Vanessa, como as pessoas ao seu redor, elas reagiram aos sintomas ou à depressão na sua vida? Porque existem muitas pessoas
que dizem assim: isso é frescura, isso é manha, isso é infantilidade. Então, como as pessoas ao seu redor, as pessoas que você convive, reagiram a esse problema que você teve, que é a depressão? Na verdade, poucas pessoas ficaram sabendo nessa fase que eu estava passando. Apenas meu pai, meus irmãos e o meu marido, juntamente com a minha filha, foram o meu porto seguro, foram as pessoas que eu pude contar no momento mais difícil da minha vida. Eles estavam ali orando e intercedendo pela minha vida, e hoje estou aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. É interessante notar que a depressão, ela se manifesta de diferentes formas, né? Depende de cada um. A depressão, ela pode se manifestar de várias formas. E o início da depressão são os sinais que ela manifesta sobre a vida da pessoa. Então nós já entendemos aqui que o sinal que se manifestou, né, no início da depressão sobre a vida da irmã Vanessa foi a perda da sua mãe. Mas como foi a sua história com a sua mãe? Bom, minha mãe era uma mulher de Deus, uma pastora na casa do Senhor, uma mulher de oração, uma mãe exemplar, uma esposa presente, compositora. Então nós éramos muito unidas, gostávamos de fazer a obra do Senhor juntas. A minha vida começou a desmoronar, começou a não ter mais sentido. Então, você que está nos assistindo agora, talvez você tenha tido uma perda na sua família. E talvez você não tenha mais gosto pela vida em razão disso. Então, você precisa viver, você precisa continuar, você precisa caminhar. A pessoa que partiu, a pessoa que você perdeu, não iria querer, não iria aceitar, não iria gostar de você parando, você voltando atrás, você anulando a sua vida em razão dessa perda. A mensagem é essa: continue, vá em frente, pois Deus tem coisas grandes para você. Irmã Vanessa, qual foi o pior momento na depressão? Porque existem passagens na vida, quando uma pessoa está deprimida, em que ela se acha no fundo do poço, totalmente no fundo do poço. Então, qual foi esse momento? Conta para nós aqui, qual foi esse momento? Como foi esse momento onde você se achou aí no momento mais difícil da depressão? O pior momento foi quando começa a vir aqueles pensamentos do tipo: ninguém olha para você, você não é importante, ninguém te ama, o melhor fazer é dar cabo da sua vida, que aí os problemas todos serão solucionados. Mas a gente sabe que não é assim. É verdade. Né? Nós sabemos que assim. O inimigo das nossas almas, sim, ele quer isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Oh, glória! Graças a Deus, Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Saiba disso. A irmã Vanessa me falando desse momento difícil que ela passou, né? O pior momento da depressão. E eu me lembro de uma passagem bíblica agora. A Bíblia diz que a cova de Eliseu estava aberta, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 13. A Bíblia mostra que um soldado, ele havia morrido, que um homem havia morrido. As pessoas estavam fazendo para ele ali uma espécie de sepultamento digno. Mas o exército inimigo veio e, por causa da chegada do inimigo, eles não tiveram tempo de fazer um funeral digno para aquele homem. Então viram o primeiro buraco aberto e jogaram o morto lá naquele buraco. Mas mal sabiam eles que no fundo daquele buraco, no fundo daquele poço, havia os ossos do profeta Eliseu. E quando aquele corpo tocou nos ossos de Eliseu, aquele morto ressuscitou. Talvez você esteja se sentindo num fundo de poço, mas o Senhor tem poder para fazer um milagre aí no fundo do poço onde você está. Ainda não é o fim. Deus tem uma solução para o seu problema. Não é mesmo, irmã Vanessa? Verdade. E falando de solução, vamos agora entender como você conseguiu sair, irmã Vanessa, dessa situação difícil de depressão. Como é que Deus te tirou da depressão? Como é que você conseguiu sair da depressão com a força que o Senhor te deu? É verdade.
Um certo dia eu estava no meu quarto, como sempre, no meu quarto escuro, e ali eu dobrei os meus joelhos, chorando, coisa que eu só sabia fazer era chorar. E naquele dia eu dobrei os meus joelhos no meu quarto, chorando, meu quarto fechado, janela fechada, tudo escuro, né, amor? E eu ali clamei ao Senhor com lágrimas, e naquele momento o Senhor, Ele me ouviu. Glória a Deus. Irmãos, naquele momento eu vi um resplendor de glória, Glória a Deus, entrando ali no meu quarto. O meu quarto estava escuro, como bem no começo eu disse, o meu quarto estava escuro, e de repente, quando eu comecei a orar, eu comecei a clamar ao Senhor, veio um resplendor de luz ali no meu quarto, e o anjo do Senhor entrou no meu quarto e me disse: aleluia. Hoje, a partir de hoje, eu estou escrevendo uma nova história na tua vida, aleluia. Glória a Deus. E daquele momento eu comecei a chorar mais ainda, que eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo, eu comecei a sentir que o Senhor estava presente ali no meu quarto, e eu só comecei a glorificar ao Senhor, dizendo: Pai, muito obrigado, porque foram 2 anos de tristeza, de angústia, mas o Senhor, chegou o meu dia, porque a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Eu estava no tempo de chorar, mas o tempo de sorrir chegou, aleluia. E hoje estou aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Talvez o seu ambiente seja um quarto escuro. Talvez o seu ambiente agora, a sua realidade agora, seja um quarto escuro. Mas o Senhor tem poder de fazer na sua vida, de realizar na sua vida o que Ele realizou na vida da irmã Vanessa. A irmã Vanessa falando aqui agora, eu me lembro de uma outra passagem bíblica. A passagem bíblica em que Davi, ele está na caverna de Adulão. E Davi tinha ali, ele tinha 2 escolhas. A primeira delas era permanecer naquela caverna escura e fazer daquele lugar um lugar de tristeza, um lugar de recolhimento, um lugar onde os seus sonhos, os seus projetos estariam ali anulados. Mas ele tinha uma segunda escolha também. A segunda escolha era fazer daquela caverna escura um quartel-general, porque a Bíblia diz que os homens se ajuntaram a ele ali, e a partir daquele instante que aqueles homens entraram na caverna e se ajuntaram a Davi, ele fez com que aquela caverna se tornasse um quartel-general, onde ele formou ali, onde ele pastoreou aqueles homens, a ponto dos homens saírem da caverna e não mais serem chamados de homens depressivos, homens entristecidos, homens sem gosto pela vida. Agora eles eram chamados valentes de Davi. O Senhor vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. A irmã Vanessa, ela foi alcançada pelo Espírito Santo naquele quarto escuro, naquela dificuldade. O Espírito Santo a restaurou, o Espírito Santo a edificou, a levantou. E Ele pode fazer isso pela sua vida também. Eu não sei qual é o período difícil da sua vida que você está atravessando. Talvez seja o de depressão em razão de uma perda, talvez seja da depressão em razão de uso de álcool, de uso de droga, enfim. O Senhor quer te assistir e quer te ajudar. E é interessante que em todos os momentos da nossa vida, quando nós passamos por um problema muito sério, por uma luta muito grande, sempre tem um louvor que nos acompanha. Sempre tem uma música, um louvor da parte de Deus, que nós nos apegamos ali, sentimos a presença de Deus, e aquilo, por mais que nós estejamos passando por problemas, ele nos gera esperança e nos gera força. Irmã Vanessa, qual foi o louvor? Teve algum louvor assim que nesse período difícil você louvava, você pensava nele, isso gerava em você um pouco de fé, um pouco de alegria? Tem sim. Aquele louvor da Rose Nascimento, que tem por título Seguirei. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar. Vai te ajudar também, viu? A me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai te ajudar. Ele é contigo, viu?
Senhor, Ele é contigo. Eu não sei o que é que você tem passado, quais foram as perdas, mas o Senhor, Ele te conhece. A sua vida nunca mais será a mesma. Assim como Ele, o Senhor Jesus, fez na minha vida, na sua vida também não será diferente. Creia, a vitória é certa. Creia, quarto escuro nunca mais. No nome de Jesus. Oh, glória! Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Internautas, você que recebeu essa palavra de Deus, você que recebeu aí esse testemunho glorioso, você que está passando por essa situação difícil de depressão, ainda há esperança para a sua vida. Eu quero agradecer aqui a irmã Vanessa, agradecer a você que esteve conosco aqui nessa entrevista abençoada, falando desse assunto tão importante que é a depressão. O Senhor tem poder para restaurar a sua vida. Agradecer a irmã Vanessa ter nos contado, aberto seu coração, né? Ter nos mostrado quão poderoso o Senhor é para restaurar. Olha, internauta, eu vi a história da irmã Vanessa de perto, nós somos casados já há 14 anos e foi um período muito difícil da nossa vida. Mas o Senhor esteve conosco e o Senhor restaurou a vida da minha esposa, da irmã Vanessa, e Ele pode restaurar a sua vida também. Os contatos da irmã Vanessa, os meus contatos estarão aqui na descrição do vídeo. Você nos adicione no Facebook, adicione também no Instagram. Nós somos a Assembleia de Deus Vale das Virtudes em Brasilândia, que está na rua Alfredo Lúcio, no número 39, no Jardim Guarani. Lá nós temos às terças-feiras, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Na quinta-feira, às 19h30 também, um grande culto de louvor e de adoração ao Senhor. No primeiro sábado, às 19 horas, é Santa Ceia do Senhor. E no domingo, a partir das 10:50 da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E no domingo à noite, um grande culto de louvor e de adoração com toda a família. E para finalizar esse nosso primeiro programa aqui na TV Zirade, eu gostaria que a irmã Vanessa encerrasse com esse louvor que marcou a sua vida nesse período difícil que você passou, mas Deus te dê vitória. Então, deixe seus contatos aí nas redes sociais e depois louve ao Senhor. Quero dizer para você, mulher, que está aí do outro lado da telinha, você não está sozinha, viu? E também um outro recado para os maridos, assim como meu esposo foi presente nesses 2 anos que eu passei em depressão. Ele foi presente na minha vida todos os dias, sempre estava ali do meu lado, orando, intercedendo pela minha vida, juntamente com a minha filha, juntamente com o meu pai, com meus irmãos. Você não está sozinha, marido, não abandone a sua esposa. Família é bênção de Deus. Olha como nós estamos aqui agora, de família, mãos dadas. Ajude a tua esposa, pois ela é mulher guerreira, batalhadora, valorosa. Ajuda, pois ela precisa de ajuda, pois nós sabemos que o Senhor, Ele se faz presente no meio da família. Então creia, receba a vitória no nome de Jesus. Deus abençoe, internauta, Deus abençoe você que compartilhou esse link, Deus abençoe e até o próximo programa do Mundo para Cristo.